Nas eras embaixo, na pirâmide em cima, colocaram João e o arcanjo Gabriel ao pôr-os, então ao João, dizendo, falando, pregando, no meio de vós está o qual não conheceis. Eu batizo com batismo de arrependimento, mas aquele que vem após mim, depois de mim, batizará com Espírito Santo e fogo. E então começa a tirá-los em direção a uma brecha, os tira da sétima era. Estão aí Gabriel, então, nesse entrelaçamento, Gabriel, então, porque aparece para Zacarias, enquanto ele estava, o ministério de João estava no ventre de Elizabeth, ou seja, enquanto estava falando com Maria, já estava, porque lhe diz, eis aqui que tua parenta Elizabeth já tem 6 meses, ou seja, já fazia 6 meses, lá é um tempo curto, aqui tem que ver todo o tempo que isso abarca, abrange, já apareceu a Zacarias, Gabriel, e enquanto o arcanjo está falando com Maria, que é a noiva, já o ministério de João já estava aí, vê? Então tudo isso aí nesse tempo, pois nessa parte compacta, Gabriel vem e fala as boas novas para Maria, que representa a igreja. Aqui, Gabriel está falando as boas novas para a igreja noiva que o irmão Branham já tinha tirado da sétima era e eu estou na porta e chamo e bato, porque ele está fora, mas vem o arcanjo Gabriel e reúne, tira, faz esse recolhimento, recolhimento de toda essa semente que saiu aí da denominação, de credos, dogmas, tudo isso ele tira, tudo isso. Vão aqui, todos vão para cá, ou vem aqui. E então, Gabriel sai do cenário de cena, tal como saiu de cena aqui, e vem à porta e faz o chamado para subir. Mas Gabriel já está fora do cenário de cena, então vem aquele de quem ele falou. Aqui está chamando ele na porta. Venham, uns arrancam, ou seja, dão início e entram para fazer parte dessa pedra angular, e outros o que fazem é que voltam para trás e trancafiam-se, ficam fechados novamente na mensagem que já passou, já aconteceu, sobre aquilo que eles pensavam que fosse essa mensagem, criam e novamente se trancafiam, ficam trancafiados, então já não fica ninguém aqui. E quando se cumpre a promessa e tudo isso, então eles estão na sétima era, isso são as fátuas, e então é que vem pela manifestação da terceira etapa, então é que vem, que é para a noiva, que é para as fátuas e tudo isso, e aí então eles dizem, mas espera um pouquinho, mas esse é Cristo, esse é o anjo do pacto entre nós, então saem outra vez e caem nessa brecha, ficam nessa brecha. A porta lhes diz, eu não sei de onde vocês são, porque fala, não sei de onde vocês são, porque estão na sétima era, estão na pedra angular, nem estão na sétima era, nem na pedra angular, estão aí no meio, e como estão aí no meio, não podem entrar, porque a porta já se fechou, não podem entrar, e então são jogados nas trevas de fora, que é a grande tribulação. E então aqui Cristo, de 30 a 40 dias, leva a sua noiva, mas eles ficam em um tempo neutral, que nem pertencem para um lado, nem para o outro lado. É por isso que aqueles que restam da sétima era do irmão Branham, automaticamente da sétima era, eles passam direto para a pedra angular, porque senão teriam que passar pela mesma coisa que vão passar as fatos, teriam que ir para a grande tribulação, porque não são nem de uma era, nem da outra. Então, automaticamente, eles têm que entrar diretamente a receber o mensageiro, receber essa etapa da terceira, porque o irmão Branham, certamente, ele deve ter pedido a Deus, permita que o grupo que resta, veja a tua vinda, que resta. E certamente José, em algum momento, vai dizer, é este aqui. Ou seja, que no cumprimento do que é um profeta menor,
em dizer, este é, e esta é a era, e este é aquilo que o papai precursor, do que o irmão Branham precursor. Já com isso, ele cumpre a promessa de um profeta menor. E então ele viria com seu grupo, viria para ser esses últimos que entram raspando, quase que onde a visão, quando a visão da palavra falada, quando foi falada pelo irmão Branham, que aí à distância ele falou e tirou o tumor, e a igreja fica curada dessa doença que ela tem agora, ou seja, que é através da palavra do ungido de Deus deste tempo, da manifestação de Deus deste tempo, é que será falado desde aí cura para esse grupo à distância. À distância por quê? Porque estamos na América Latina e a Caribe. Vamos falar em palavras mais claras. Desde Porto Rico se falará para os Estados Unidos, para esse grupo do irmão Branham, para que fique são curados. E pela palavra falada serão curados, e eles aí, Deus lhes abrirá o entendimento, e aí vão dizer, é este. E por isso, muitos do grupo do irmão Branham que vão vir. Agora, desse grupo que está aí, nem todos são os que vão subir. Tem um número de escolhidos da sétima era que vão, neste tempo final, vão subir para receber a mensagem. E vejam que não foi um grupo que esteve em toda a trajetória das boas novas de Gabriel. No entanto, porém, Deus vai lhes dar a oportunidade, que é a misericórdia de Deus pela última vez. Ele vai dar a oportunidade de receber aquele de quem o irmão Branham precursor anunciou. E como eles estão tão empapados, tão cheios dessa mensagem, eles creem nessa mensagem, quando vejam o cumprimento, não vale uma pessoa ter toda a mensagem do irmão William e não ver o cumprimento do que ele precursor anunciou e esteve falando que seria o cumprimento da vinda do Senhor. Não lhe vale. Então eles se tornam escolhidos de Deus com percepção profética, e não estes que já levam anos na mensagem, dizendo que tem a mensagem do irmão William e tem a mensagem do irmão Branham, mas não tem a revelação e não viram o cumprimento daquilo que o irmão Branham tinha precursado, anunciado. E eles, como eles conhecem, porque como houve um precursado, então pressupõe-se que Deus então cumpriria. Então, quando Deus tira essa enfermidade desse tumor deles e tire essa doença, então eles vão ver. Mas este é de quem o irmão Branham estava precursando, anunciando. Vejam isso aí, ele aí cumprindo. E isso dá direito a eles de obter o seu corpo eterno e glorificado. Lhes dá direito ao rapto, porque estariam recebendo a esse que estaria trazendo a fé de rapto, a quem eles estiveram esperando ou estão esperando por anos. Não receberam o Espírito Santo depois, mais lá na frente, os discípulos do João não receberam o Espírito Santo. Não foram aqueles que receberam já faz tempo e diziam que eram crentes na mensagem de Moisés. Não foram estes que receberam, ou seja, que agora esse grupo do irmão Branham é um grupo privilegiado. Muito mais do que muitos que estão agora, que creem, que acreditam que porque conheceram a mensagem, conheceram o mensageiro, o nosso irmão William, porque tem a mensagem do irmão William, isso lhes dá direito de fazer o rapto, de ter o rapto. Porque não vão, se eles não recebem o precursor, o reverendo William Branham, que é o precursor da segunda vinda do Senhor, não vão receber a fé de rapto, porque a fé de rapto está nesse que está dando-a, nesse que está dando e nesse que Deus está cumprindo aquilo que o reverendo William Branham precursou, anunciou. Por isso que quando eles, os do grupo do irmão Branham, o vejam, mas esta é a mesma mensagem que o irmão Branham nos fala, é a mesma coisa que está sendo manifestada na carpa. Está se pregando os trovões, se está tendo todos esses milagres, porque de alguma forma eles também, Deus lhes vai abrir, de uma certa forma, de um certo jeito, Deus lhes vai abrir um entendimento pelos milagres. Para eles, não para o grupo que está ainda está no pescoço, que é o que estávamos fazendo aqui o desenho agorinha. Não é para esse grupo que fica aí ou que está aí,
que os milagres vão se fazer para que creiam. Eles, pelo contrário, isso vai ser como um testemunho para eles de que aquilo que se estava falando e tudo isso era a mais pura verdade. Mas eles, ao estarem trancados por todo esse tempo, porque eles voltaram para trás quando o arcanjo Gabriel foi embora, e o que eles fizeram foi que foram para a sétima era, não ficaram aí nesse espaço, nesse intervalo, que foi quando a porta lá em cima, a voz de Apocalipse 4 diz, sobe aqui. Aí é que é o subir. A realidade dessa escritura é agora, hoje. Esse grupo entra e olha onde se faz a colheita dos peixes, se recolhe os peixes, faz-se a colheita e preste atenção que a parte entre a pirâmide e a sétima era é o lago. É um lago. E aí está a pesca dos peixes. Não se faz na pedra angular, se faz nessa brecha. Aqueles que ficam aí vão para trás, saltando para a sétima era, dando saltos para a sétima era. Agora, isso é muito, muito importante, porque no tempo do pescoço, aí é onde esse grupo fica. Que depois que ele vê todos os milagres saem, e dizem, agora, Senhor, abre-nos. Onde é que eles estão batendo? Não estão batendo desde a sétima era na pedra angular. Eles estão batendo, eles saem. Claro que eles saem, porque depois que eles vai lhes dar a vida eterna, porque eles vão dar a vida pela mensagem. Agora, aqueles que ficaram zombando, falando contra e todas essas coisas sendo fatos e sendo que estão escritas no livro da vida, então depois do milênio seu nome será apagado, ou seja, será apagado antes. O que acontece é que a morte espiritual acontece, depois a morte física já é depois do milênio, e no tocante a alma, espírito e corpo, tudo vai desaparecer, alma, espírito e corpo, mas esse grupo que está aí na brecha, esse grupo é o grupo que depois ao bater na porta, batendo na porta, porque eles saem, vendo os milagres e tudo isso, saem, mas espera um pouquinho, tudo isso, Senhor, abre-nos, Senhor, não sei de onde são, vê, se esse não sabe, não, esse sei de onde são, é que não estão na sétima era, estão no pescoço, onde estavam antes e voltaram para trás. E ao estar no pescoço, então não são. É um tempo muito, muito delicado esse tempo, porque é o tempo onde tu tinhas que decidir bem rapidamente aonde tu pertencias. Ou tu subias ou voltavas para trás. E então, ao voltar para trás, quando veem a coisa verdadeira, então eles saem, batem na porta, e onde estão automaticamente? Estão nos ares, no pescoço. Não sei de onde são, então eles não voltam novamente para trás, porque o trono de Satanás é Laodiceia. E onde está esse trono? Na terra. Aí é que vem abrir-se o trono de Satanás completamente na terra, na sétima era. E aí são colocadas todas essas pessoas que não são nem da era da pedra angular, nem da sétima era. Nem da pedra angular, nem da sétima era. E isso, para essas pessoas, isso é muito, muito, muito triste para essas pessoas. Poder receber a mensagem do irmão Branham, depois receber as boas novas, as boas notícias, e não compreender o cumprimento daquilo que foi falado pelo precursor e das boas novas do irmão William, do arcanjo Gabriel. Não entender isso. Mas isso, sim, eles receberão isso primeiramente, os que estamos agora, porque já estamos dentro da era da pedra angular, e esse pequeno grupo do irmão Branham. E eles sim vão entrar pela porta, vão reconhecer o ministério que Deus tem no meio do povo, e certamente vai ser quando se esteja nesse entrelaçamento e aproximação dos líderes religiosos do povo hebreu. Quando eles vejam isso, eles vão conhecer que Moisés e Elias estão aí, porque é o ministério que o irmão Branham, precursor, anunciou, que disse na página 30 das eras, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho para os gentios, Moisés e Elias, o ministério de Moisés e Elias o levarão de volta para os judeus, e o rapto acontecerá. Ou seja, que eles sabem que ao estar vendo essa aproximação, olha, eles viram
No tablet que nós levamos, o irmão William disse, mostra para eles, olha como é que é. E já passaram 6 anos disso. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Já foram 7 anos e eles não foram despertados, acordados, porque tudo isso era o que iria acontecer plenamente no ministério de Moisés e Elias. Isso já refletiu, representou o que seria o povo hebreu recebendo a Cristo na sua segunda vinda. E aí sim o grupo do irmão Branham vai dizer, este é ele, o mesmo que falaram, eles vão dizer, os hebreus, a mesma coisa que os hebreus disseram, eles vão dizer. E o grupo do irmão Branham vai receber e vai ver o que o seu pai, o pai de José, disse que seria a segunda vinda do Senhor. Por isso o irmão William dizia, tal como ele disse ou falou, assim tem de se cumprir. E eles então, depois, em questão de pouquinho tempo, eles vão se colocar em dia, porque uma vez que tu reconheças, ou que tu reconheces tudo o que o reverendo William Branham precursou, anunciou, e reconheças o cumprimento disso, todo o demais se abre, todo o demais fica claro, esclarecido, e não precisava estar em uma trajetória que muitos se jactanciam, dizendo que eu já levo tantos anos na mensagem, pois de que te vale estar 50, 60, 70 anos na mensagem, se tu não vês, se tu não crês no cumprimento daquilo que o reverendo William Branham precursou, de nada te serviu. É como se não estivesses vivendo. Era melhor que não ter nascido, então. É melhor não ter nascido, então, porque para que ter todo esse tempo e ter o conhecimento da mensagem, da letra, mas não ver essa letra vivificada sendo cumprida, de nada te serve isso. Por isso, os do grupo do irmão Branham, quando eles vejam esse cumprimento, não, espera um pouquinho, é este de quem o irmão Branham estava precursando, anunciando, de modo que esse tempo da porta que será fechada logo, brevemente, na pedra angular, terá que ver com o grupo do irmão Branham e os 144 mil, terá a ver com isso. Com o grupo do irmão Branham e 144 mil. Aí é que a porta de misericórdia será fechada quando esses dois grupos entram, porque a noiva já está. E um ou outro que ainda esteja da noiva, que precise de mais luz, necessite de mais luz, pois que se apresse. Porque uma vez que já o povo hebreu e o grupo do irmão Branham esteja por entrar, e eles entram de sopetão, assim de pronto, de supetão. Esse tempo de graça é um tempo sobrante, que sobra. É um tempo para a noiva, para os escolhidos de Deus, para os prudentes, que se apressem por entrar. Porque uma vez que já o grupo do irmão Branham entre ou entrar, e os 144 mil entrem, a porta se fecha. Porque eles entram diretamente na dispensação do reino, direto na dispensação do reino, os 144 mil. Depois, então, são mortos, são perseguidos e matados na grande tribulação para depois ressuscitarem. Depois dos 3 anos e meio, ressuscitam. Agora, para ressuscitar ou ressuscitarem, acontece a mesma coisa que aconteceu com os santos do Antigo Testamento, que ele passou e os buscou. A mesma coisa que acontecerá com os santos do Novo Testamento, que os passou e os buscou, e a mesma coisa acontecerá com os 144 mil. Ele terá que buscá-los para trazê-los para cá. Isso é uma coisa, é algo que vamos ir abrindo. Isso, como é que os 144 mil ressuscitarão, porque eles ressuscitarão tal como ressuscitaram os santos do Antigo Testamento e tal como ressuscitarão os do Novo Testamento, que os santos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, que haverá um chamado, se fará um chamado para que também ressuscitem e estarão como os eunucos durante o milênio,
servindo a noiva. E isso acontece depois da ceia das bodas do Cordeiro, que são 3 anos e meio, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação. E aí aqueles ressuscitam e estão com corpos eternos, não o corpo que os escolhidos terão, ou terá, que é um corpo com todos os powers Windows, Power Lots, com todos os aplicativos atualizados, Power Richer, que um carro moderno tem. Porém, é um corpo, todos os aditivos, né? É um corpo que é eterno, com as limitações que não se tem, que terá, que tem o corpo dos escolhidos. Mas isso nós vamos estar vendo no milênio, como é que vão ser corpos, que uns vão poder fazer certas coisas e outros com esse corpo não, mas tem vida eterna, tal como os familiares. Os familiares que nós reclamamos vão ter vida eterna, vão ter um corpo eterno, mas talvez não dessa altura do corpo glorificado de um escolhido, tão elevado como esse, mas é eterno, não vai envelhecer, não vai ter os problemas que tem agora, senão que é um corpo por toda a eternidade. Então, de que é que lhe vale? Do que é que vale uma pessoa que tenha toda a mensagem e que perca a bênção tão grande de viver eternamente por rejeitar a pedra? Não se pode rejeitar a pedra, nem tampouco se pode gritar com a pedra, nem se pode blasfemar com a pedra, pois é ela quem te está trazendo a água de vida eterna para que vivas eternamente. Por isso é que ele dizia, fala, é melhor falar, fala com ela e vejas que ela te dará essa água. Falando com a primeira vinda nos deu o corpo teofânico e falando na segunda vinda nos dará um corpo eterno. E ainda que não pertença, a pessoa não pertence aos escolhidos, mas lhe daria, ao lhe falar, esse corpo eterno para viver por toda a eternidade. Esse entrelaçamento da sétima era, a brecha e a pedra angular, é muito importante entender isso bem direitinho e ver os personagens, o que aconteceu, que estavam aí presentes, os personagens na primeira vinda, e ver os personagens da segunda vinda. Porque a mesma coisa se repete agora. Tudo é paralelo em tudo. Onde você está hoje? No programa divino? Estás na sétima era? Estás na parte do pescoço, na brecha? Ou tu já estás na pedra angular? E eu posso lhes dar uma ajudazinha nisso. Se você recebeu o cumprimento daquilo que o reverendo William Branham, precursor, anunciou, você está na pedra angular. Se você ainda está esquadrinhando, pesquisando, vendo que isto tem que ser Deus operando, obrando, porque vê a carpa, vê o ministério aí obrando e está orando para Deus, e pelo contrário o que você faz é orar e pedir a Deus que te ajude, que te ilumine, pois você está a ponto de passar pela porta, você está nessa brecha, a ponto de passar pela porta. Mas lembre-se, apresse-se, porque estão os 144 mil por aí bem coladinhos, bem juntinhos, que tem de entrar antes da grande tribulação. Portanto, a grande tribulação não começou, a porta continua aberta. E o grupo do irmão Branham, que também vai entrar. E esse é outro grupo dos que estão aí, é outro grupo. E se você está dizendo, não, isso é quando vem o irmão William que ele vai cumprir tal coisa, eu não creio nisso que está acontecendo, não pode ser dessa forma, desse jeito, eu fico com a mensagem, porque ele disse que tem que continuar revisando, repassando a mensagem, pois eu vou te dar uma ajudazinha para te ajudar onde você está. Você está na sétima era, você está onde Satanás está, o diabo está governando. Por isso, todos esses espíritos de mentira, espíritos de erro e
tudo isso está nesse grupo que está na sétima era. E são cegados, tanto os ministros como aqueles que os seguem. Por isso que se o cego guiar o cego, ambos cairão no buraco da grande tribulação. Assim que todas essas pessoas estão na sétima era. E aí você tem um quadro bem claro e vê onde você está, para que depois, mais lá adiante, mais lá na frente, você não diga, não me falaram isso, não me falaram de uma forma clara, que o pastor me falou tal coisa, pois para isso estão as redes sociais, esses mecanismos, e é para isso que Deus está difundindo a voz, que é a forma mais rápida para que você, como um crente, escute a voz de Deus e não a voz de homem. Não a voz de um ministro que não esteja olhando, não esteja vendo aquilo que o irmão Branham, precursor, anunciou, vê-lo sendo cumprido, ver isso sendo cumprido, o que o irmão Branham precursou, porque o ministro não tem a palavra, não tem a revelação nesse momento para guiar você, para te guiar para a terra prometida do novo corpo. O ministro não tem. E como isto é uma coisa individual, você terá que vigiar pela sua transformação, pela sua adoção. E os ministros, não porque isso seja individual, pois depois o ministro diga, não, eu lavo as minhas mãos, porque ele se supõe, ele deveria que ele visse, porque isso é uma coisa individual. Pois saiba que para você, se lhe prestará contas pelo grupo que Deus colocou na sua congregação. E se você foi um desses que proibiu a pessoa de ver o cumprimento das promessas, pois o sangue será demandado, será pedido das tuas mãos. E aí já poderíamos falar outra linha ou uma outra direção do que é o sangue nas mãos de um ministro. É um direcionamento. Vejam, os três grupos, e se unimos com o grupo que ainda está orando a Deus por entrar, vejam, esses ministérios estão lutando e estarão trabalhando, esses ministérios, para que toda a noiva esteja dentro. E que Deus permita que Deus lhes abra o entendimento a todos aqueles que ainda faltam para ver claramente o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para que consigam entrar rapidamente, e lutará, esses ministérios lutará para os 144 mil, e também para o grupo que restar do irmão Branham, que entrem antes que a porta seja fechada, se feche. Porque aí na página 369 dos selos, quando diz que eles estiveram em cultos como estes, eles sabiam o que lhes aguardava, lhes esperava. Esse é o grupo do qual ficaria, que é da sétima era, que voltariam para a sétima era, que são da sétima era. E tinham escutado tudo o que esses profetas tinham falado, tinham dito. Eles tinham zombado grandiosamente muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam se arrepender. Já era muito, muito tarde. Agora vejam por que não se arrependeram. Por quê? Existe um arrependimento. Da incredulidade existe um arrependimento neste tempo, porque existe misericórdia. Se tem misericórdia, a noiva, os escolhidos, tem de se arrepender. Vejam. Por que não se arrependeram? Não puderam se arrepender. Já era muito, muito tarde, e eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava. Eles tinham ouvido tudo isso. Se eles tinham ouvido tudo isso, é porque eles estiveram em cultos como esses.
como estes. Não pense que são pessoas que nunca escutaram mensagem. Olhem, são pessoas que escutam, e muitos deles já levam mais de 50 anos dentro da mensagem. Por isso, eles têm muito conhecimento daquilo que lhes aguarda, lhes espera. Há aqueles que não recebem o cumprimento das promessas divinas, que não recebem aquilo que foi profetizado, que prometeu, que precursou, anunciou o reverendo William Branham. Tinham escutado todas essas coisas, eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, já tinham falado antes. Estamos falando algo que vai acontecer. Portanto, estamos profetizando aquilo que vai acontecer. Se algo está predito, é algo que tu estás te adiantando a algo que vai acontecer. Por isso eu estou lhes falando desde agora, para que esta Escritura tenha cumprimento fiel neste tempo final, neste último tempo. Eu estou dizendo isso para vocês, para que depois não digam, não, ele não falou isso. Sim, eu falei isso, eu disse isso. Porém, tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo, porque esses ministérios vêm com misericórdia. Pela última vez para a noiva, para levá-la no rapto. E a próxima coisa que vem depois da misericórdia é o juízo. Aqueles que vão receber a transformação e o rapto são os que estão recebendo a misericórdia. E aqueles que não recebem a misericórdia de Deus pela última vez, pois receberão o juízo divino na grande tribulação. E estamos falando isso hoje, terça-feira, 18 de julho deste ano de 2023. Estamos falando isso para que depois possam ir nas mensagens, escutem e leiam de que isso foi falado e foi predito isso. E isso que você está recebendo agora, ou seja, quando eu digo agora é quando já chegue nesse momento e você já não tem oportunidade de entrar quando chegar esse momento, pois possa dizer com razão, me cabe estar na grande tribulação. É que eu fui um desses que rejeitei a misericórdia de Deus pela última vez. E aí você já estaria identificado como esse ou um que não recebeu os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final, neste último tempo. Esse entrelaçamento dispensacional que estivemos falando nestes dias, olhem tudo o que isso abarca e tudo o que o irmão Branham falou dessa terceira etapa, que seria para a noiva, que seria para as fatas, que seria para os 144 mil, para os perdidos, tudo o que abarca um entrelaçamento dispensacional e uma nova dispensação, onde aquele que não recebe e passe para essa nova dispensação, não receberá os benefícios dessa nova dispensação, a qual estamos vivendo hoje em tempo presente, vivendo nela, na dispensação do reino. Não podíamos dizer ou falar que estávamos na dispensação do reino quando o nosso irmão William esteve aqui, ou por aqui, porque ele pertencia, suas boas novas e a sua mensagem, tudo isso pertencia à dispensação da graça. Hoje, estamos na dispensação do reino. Esse entrelaçamento dispensacional, que seria para a noiva, para as fátuas, para os perdidos, para os 144 mil também. Foi para mim um privilégio poder enviar estas palavras de saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, todos os irmãos, hoje, terça-feira, 18 de julho deste ano de 2023. E todo aquele que ainda esteja com o olhar posto nas promessas de Deus, colocado nas promessas de Deus, e o olhar colocado na terceira etapa, e que todavia ainda necessite de uma ajudazinha, precisa de uma ajudazinha, pois eu estarei pedindo a Deus por você, que Deus te continue abrindo o entendimento, as Escrituras, e que logo, brevemente, entres completamente na pedra angular.
entres completamente pela porta, porque brevemente, logo essa porta será fechada. Quando entrar os 144.000 e também entrar esse grupo do irmão Branham, a porta se fechará. Assim que estarei orando por você, para que Deus o abençoe e o ajude para que antes que a porta se fechar, você esteja dentro. Se for um escolhido, ou se é um escolhido, entrará o mais brevemente possível, o mais breve possível. Foi para mim um privilégio poder enviar estas palavras no tema o entrelace ou entrelaçamento dispensacional. Por aí podemos colocar nessa conversa esse tema deste momento, desta ocasião. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.